em ser expressas através de palavras. Porque Tu nos sondas, Senhor. Aleluia. E Tu nos conheces. E Tu sabes muito bem quem cada um de nós é e quem cada um de nós nasceu para ser. Nós Te agradecemos, Senhor, porque quando estávamos, aliás, antes de estarmos no ventre da nossa mãe, Tu já tinhas sonhado com as nossas vidas. Aleluia. E Tu já tinhas determinado, Senhor, um propósito de vida para cada um de nós. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Eu Te peço que nessa noite seja um momento especial preparado por Ti, para que caia, Senhor, todo embaraço na mente de cada um de nós. Tudo aquilo que possa estar, Senhor, impedindo cada um de ter a visão correta a respeito de si mesmo, a respeito de quem nasceu para ser, a respeito do seu chamado existencial, do seu chamado ministerial. Que essa seja uma noite de ouvir a Tua voz, Senhor. Que caiam todos os tampões que possam estar impedindo, nos impedindo de Te ouvir e de discernir a voz do Espírito Santo. Querido Senhor, toda noite na Tua presença é uma noite especial. E essa é mais uma noite especial em que Tu marcaste um encontro conosco. São tantos os testemunhos de quando 2 ou mais se reúnem em Teu nome e a Tua presença se manifesta. Nós estamos aqui e somos muito mais do que 2. E pedimos a Ti, manifeste a Tua presença, Senhor. Enche esse lugar com os Teus anjos. Que eles caminhem por esse lugar. Que visitem a casa de cada um de nós, de cada pessoa que vai assistir ou que está assistindo pela internet. Senhor, limpa o ambiente espiritual, para que não haja nenhum impedimento de focar em Ti, de comunicar-se contigo. Em nome de Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Esse culto é para Ti. Tu és bem-vindo, Jesus. Esse culto é para Ti. Amém, aleluia. Tu és bem-vindo, Pai. Esse culto é para Ti. Aleluia. Venha, toma o Teu lugar em nossos corações. Glória a Deus. Perdoa, por favor, cada desvio, cada pecado, cada falha, cada erro, cada tropeço, Senhor. Mesmo que nós tenhamos só pensado É verdade. ou olhado de uma maneira diferente, Sim, Pai. nós Te pedimos perdão e reconhecemos Tem misericórdia. as nossas fraquezas diante de Ti. Eu reconheço. Mas também reconhecemos que o Senhor é a nossa força Aleluia. e o Senhor é a rocha sobre a qual nós firmamos os nossos pés. Glória a Deus. Vem e toma Teu lugar, Senhor. Vem e aviva-nos, e incendeia-nos, e prepara-nos para sermos a noiva, não a noiva dormindo, mas a noiva desperta, Senhor, e atenta à Tua voz. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cristo de Nazaré. A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, queridos? Que os anjos e os arcanjos do Senhor estejam, como se diz, guardando as nossas casas, nossas famílias, que haja uma visitação santa do Espírito Santo de Deus, que haja um transbordar, um derramar, uma superabundância de todos os dons espirituais em nome de Jesus. Amém, amados? Que o Senhor guarde e sitie, guarde o Brasil, cada casa, cada estado, cada família, cada rua, todos os como é que se diz, os 4 cantos do planeta, seja guardado pelo exército do Deus vivo, em nome de Jesus. Todo espírito contrário ele já tem destino, amarrado, cego, surdo, mudo, inoperante, que vá para o abismo, né? Que lá é o lugar dele, em nome de Jesus, não atormentando as nossas vidas, nem nos acusando do nosso passado, porque quando o inimigo nos acusa do passado, a gente lembra do futuro dele, que é o lago de fogo, que arde como enxofre e nunca se apaga. Mas o nosso passado já foi perdoado na cruz do Calvário, através do derramar, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Então, nós participamos dessas bênçãos de vida eterna, de promessas de Deus
em nome de Jesus. Amém. Então, toda acusação não tem poder sobre as nossas vidas. Eu sempre lembro do pastor João Carlos: o inimigo está te acusando de alguma coisa que tu fez de errado. Obrigada, Jesus, me perdoa. E existe uma, como se diz, a gente usa uma fitinha chamada Errorex, né? Mas o Errorex espiritual que nós temos é extraordinário. É o sangue de Jesus. Aleluia. E ele não deixa marca. Ele apaga e faz tudo novo. Amém, queridos? É bom estar reunidos com os amigos, com os irmãos queridos, né? Todos aqui fazem parte da minha história, de uma época, de uma caminhada da minha vida, né? Então, estou muito feliz de vê-los a cada um. Amém, queridos? E os novos também que estão nos visitando, né? Sejam bem-vindos também, em nome de Jesus. E é muito bom, né? Ter amigos é algo maravilhoso. Aí a Bíblia fala, né, que há amigos mais chegados que irmãos, né? Então eu tenho muitos amigos e muitos irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, queridos, vamos abrir lá no livro de Provérbios. Hoje, dia 8 de março, né? Não é porque é o meu aniversário, mas todo mundo manda, lembra-se das mulheres, né? Manda Feliz Dia das Mulheres. Outros mandam assim umas brincadeiras assim que eu não entendi direito lá, aquela roda lá amassada, né? Eu disse, puxa vida. Mas assim, as pessoas, o mundo lembra das mulheres, né? Então vamos ler Provérbios 31. Provérbios 31. Todo mundo já deve ter lido, né? Certamente. Muitas vezes. Então eu vou ler aqui. Provérbios 31 diz assim: Ditados do rei Lemuel. É uma exortação que a sua mãe lhe fez. Ó, interessante, né? O rei ouvia a mãe. Olha o que diz: ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Olha só. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam de que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua infelicidade, como que se durasse para sempre isso, né? Uma bebedice não dura para sempre. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Aqui falou de uma mulher, vamos dizer assim, ela deu uma advertência ao filho quanto à mulher tola, né? Agora tem um outro, fala da mulher exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontra. É muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Então, amados, não esqueça, os irmãos que são casados, olha para lá para sua esposa, lembra que ela só te faz o bem, nunca o mal. Mesmo quando tu tá achando que ela tá uma víbora, você tá enganado. Isso aí. Você tá enganado. Deus não mente. E a rixosa? Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. É muito engraçado, hoje as mulheres, a maioria já não costura mais, não precisa, a gente compra, né? Mas vocês já viram aquela história, né? O tio lá tem uma suéter e uma calça, né? Ele tá vestido, não precisa de mais nada. Tem tudo. Um sapato preto, né?
que a mulher que compra, não é verdade? Os homens também compram, mas a maioria quem cuida, quem zela é a mulher. E com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Hoje eu vi alguém ganhar uma camisa lá dos Estados Unidos aí. Antes de clarear o dia, ela se levanta. Gente, ela se levanta antes de clarear do dia. Eu levanto às 5h30. Mas, então, nós não podemos levantar 10 para o meio-dia, 5 minutos antes do marido chegar, pegar um miojo lá, jogar lá e abrir uma lata de salsicha ou uma lata de uma lata de molho pronto, jogar lá, tá pronto, né? Então, antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Mas que interessante essa mulher aqui, né? Ela tece, ela levanta cedo, né? Ela tem provisões, ela recebe de longe provisões. Então ela faz, como se diz, ela é uma comerciante, né? Ela avalia um campo e compra. Isso aqui está na Bíblia, gente. Com o que ganha, ela planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. Gente. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Gente, a lâmpada ficar acesa durante a noite, nessa época aqui, não era algo, né? As lâmpadas, elas eram acesas com azeite de oliva. Então, tu ter azeite de oliva de sobra para deixar uma lâmpada acesa é que você tinha muito. Mas se você estava com a dispensa bem guardada, né? Bem guardada e bem equipada. Nas mãos ela segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Olha, naquela época não tinha lava-louça, não tinha escorredor de prato, não tinha máquina de lavar, né? Seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Glória a Deus. Acho que vão de novo aqui, porque os tios não ouviram. Muitas mulheres são exemplares, mas a sua mulher a todas supera. Glória a Deus, hein? Agora tá melhor. A beleza, ela é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amados, isso aqui é só todo mundo já, como se diz, está careca de conhecer essa passagem, né? De ler essa passagem, mas é sempre bom lembrar que chega nessa época, no dia 8 de março, meu Deus, a gente recebe um caminhão de coisas. A mulher é mais linda. Aí os mesmos que dizem isso vão lá, 2 minutos depois estão xingando a mulher, chamando de abençoada. Bendita seja o dia que eu te conheci. Né? E aí vai. Mas eu estou fazendo uma brincadeira aqui, tá? Mas isso tem muitos. Né? Até porque o Brasil, infelizmente, eu estava olhando ontem como é que chama?
o feminicídio, as agressões que estão acontecendo contra as mulheres é impressionante, sabe? É horrível. É horrível no Brasil hoje. Né? Então, assim, ó, o que a gente tem percebido? Que está faltando famílias estruturadas, pais que sabem o seu papel de pai, maridos que sabem o seu papel de maridos, né? Porque o pai, amados, a filha vai se apaixonar, vai chamar a atenção alguém muito parecido com seu pai. E não adianta. Isso é, como é que se diz? Porque para ela, o melhor homem do mundo é o seu pai. Né? E mesmo nas coisas equivocadas. Né? Aí a pessoa nem percebe isso, mas a gente ouve aquela história. A história se repetiu lá na frente. Casou com alguém, daquilo que ela mais detestava no pai, aquilo passou a acontecer com o marido lá na frente. Né? Mas nós hoje temos o quê? Jesus Cristo de Nazaré, nós temos as promessas do Senhor, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas nós temos que fazer diferente. Muitas vezes, amados, eu sempre digo, é uma mudança de mentalidade. E fazer essa diferença, nós temos que modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? A gente teve um grande exemplo aqui entre nós, que era o pastor João Carlos e a sua esposa Maria. Aí eu cansava de ver ele dizer assim, ela quer tinha alguma controvérsia, alguma leve discussão, antes que ela ficasse pior, eu te dou a razão. Eu lembro que ele dizia, eu te dou a minha razão. E ele dizia assim, eu não vou perder minha salvação por cada razão, eu dou a minha razão. E não significa que não tenham, todo mundo em algum momento da vida vai ter um embate técnico um pouco mais, né, mais entusiasmados. Mas, amados, a Bíblia, ela tem que ser o nosso manual do fabricante, ela tem que ser o nosso GPS, ela tem que ser a nossa bússola em todas as áreas. Em todas as áreas. Porque as mulheres precisam saber qual é o seu papel como esposa, como mãe, como filha, como irmã, né, como amiga. Porque Deus deu como se diz? Cada um tem um papel a cumprir, tem um propósito. E Deus não se engana. Deus não se engana. Nunca. Olha, tu pode ter sido o pior marido, a pior mulher, mas a Bíblia diz o quê? Que nós lemos ali que o homem que encontrou uma esposa encontrou um tesouro. Então vocês estão cheios de pérolas em casa, hein? Muitas pérolas, eu adoro pérola, acho lindo. Pérolas, rubis, brilhantes, né? Por quê? Porque existe, amados, entre o marido e a mulher, existe uma ligação, uma aliança de alma. As pessoas acham que é só de corpo, não de alma, né? Porque quando um está doente, às vezes o outro parece que está sabendo, né? E é tua extensão, né? Tu não vai cortar o teu dedo, que tá doendo, hoje eu vou cortar fora e botar no lixo para não doer mais. Não, né? Você vai cuidar, vai zelar. E a tua esposa nunca vai te desamparar. Nunca. Se você está doente, se você tiver que usar fralda, ela vai te cuidar. Não quero que vocês usem fralda, tá? Mas eu estou te falando assim, ó, em todas as situações. Em todas. Ela é a pessoa que nunca vai te abandonar. Não estou dizendo que não aconteça, acontece, né? Mas no meio cristão não deveria. E, por outro lado, a recíproca tem que ser também verdadeira. Nós não podemos. Claro, não significa que a gente não pisou na bola alguma vez, não importa. Importa que hoje nós sabemos como fazer. E se você quer colher gentilezas, eu tenho que plantar gentilezas. Tenho que plantar, senão vai ficar difícil, né? Eu sempre digo, ninguém abraça porco espinho. Vai ficar todo atravessado de espinho, né? Olha que aqueles trem é grande. Não significa que tu não tenha razão, muitas vezes tem, mas mesmo assim, nós temos que escolher fazer o melhor. Não importa se naquele momento a pessoa não está nem com razão, mas importa que você sabe e que você
faz o teu melhor, amém, amados? E a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. Eu sempre digo, não diz que a mulher é inteligente, que a mulher alta, gorda, edifica a casa, a que sabe a Bíblia de cor. Não, diz que a mulher sábia. Por que sábia? Porque ela segue as sábias palavras do Senhor. E a tola com as suas próprias mãos derruba. E a Bíblia fala também que a mulher é como uma coluna, né? Coluna, aqui tem uma coluna. Pode ser o telhado mais lindo do mundo, o mais forte, que seria a cobertura espiritual, que seria o sacerdócio do lar, que é o marido. Ele pode estar tudo perfeito. Mas se a coluna, amados, ruir, tu não cuidar da tua coluna, ela faz isso aqui, ó, e derruba o melhor telhado que existe. Ele cai e quebra. E junto tudo que está lá, né? Bom, queridos, eu só queria lembrar disso, porque recebi tanta coisa do dia 8 de março, né? E agradecer as felicitações pelo meu aniversário que eu recebi, as orações também. Agradeço a vocês e ao Senhor e aos irmãos que mandaram. Mas eu queria contar uma historinha bem rapidinha, assim, que não dá para contar toda, é só uma... Como é que se diz? É só um... Como é que a gente chama? Hã? Uma pincelada. Quando a gente vai assistir um filme antes dele ser lançado, a gente vê o trailer. Então eu vou passar um trailerzinho bem rapidinho. Quero contar a história de uma menina, né? E essa menina, mas o nome dela pode ser qualquer nome. Pode ser Kate, pode ser Liane, pode ser Mari, Cris, Joana, Maria, não importa, pode ser qualquer nome, tá? Mas eu queria mostrar para vocês a história dessa criança. Vou ter que sentar aqui, senão eu não consigo. Só para vocês olharem. É umas fotos antigas, né? Ela já é meio antiguinha. Não... Diminuiu, querida. Ai, meu Deus. Pense disso, preciso de ajuda técnica. Aqui nós temos hoje aqui a Sarinha e a minha neta, a Nath. Elas têm 2 anos, né? Outra quase 3 anos. Vai fazer 2 aninhos. Então são crianças, são 2 menininhas que necessitam de quê, amados? De cuidado do seu pai, cuidado e zelo da sua mãe, né? Então eu queria contar uma história bem rapidinha assim para vocês. Que esta menininha aqui, ela teve vários nomes. Ela foi chamada de vários nomes. Ela foi chamada de mais ou menos dos 2 meses aos 4 anos de mais ou menos, não sei, não tenho muita certeza, de Jussara. É um nome bonito, né? Aí ela morava lá com o pai dela, com a mãe dela, etc. Ela era muito feliz, passeava bastante. Onde ela morava, ela ficava mais tempo com os patrões do seu pai e da sua mãe do que propriamente com seus pais. Por que? Não sei. Quer dizer, desconfio. A gente desconfia, mas a gente não sabe. Aí um belo dia, eu lembro que aquela mãe, ela era muito bonita, tinha uns cabelos pretos bem lindos, né? Essa família não tinha Jesus, então esse pai bebia muito e eventualmente todo mundo sabe como é que chega em casa um bêbado, né? Chuta todo mundo, quebra a porta, bate, etc. Eu não me lembro de ter apanhado nenhuma vez, né? Essa menina não lembra, mas uma vez eu lembro que a gente ficou esperando ele chegar. Aí quando ele chegou, fez tudo aquilo, daí a gente se escondeu e nós fomos passear. Essa menina, amada, não precisa nem contar que sou eu, né? Então, mas olhando aqui, não parece que, não pode ser eu. Olhando assim, tu fica olhando, olha só, né? Olha as carinhas, cada cara, porque a criança tem segurança, ela tem simplicidade, ela tem confiança. Se tu botar uma das meninas ali em cima e dizer, pula, ela vai e pula, ela tem confiança no pai, tem confiança na mãe, né? E perguntar para minhas netinhas ali, então ela sabe o nome delas,
Se bobear, sabe o endereço, sabe onde mora, né? Sabe o nome que é dos titios, dos vovôs. Então, ela tem uma referência. Ela sabe quem é, que ela pertence a um grupo, que ela pertence a uma família, com um pai, mãe, irmãos, tios, avós, né? Às vezes sabe a cidade onde mora também, às vezes não sabe, né? E aí aquela criança, então, que morava numa cidade, na capital de Porto Alegre, em Grande Porto Alegre, e aí foi para uma outra cidade. E lá naquela outra cidade, que parecia que era perto, mas não era muito longe, apresentaram para essa criança, para aquela menininha ali, uma mulher com uns filhinhos pequenos. E tu imagina pegar a minha neta ali, o meu filho, minha nora pegar, ir para um outro lugar, pegar ela e dizer assim, dar para uma pessoa e dizer assim, ó, teu nome não é esse. Essa aqui é tua mãe. E larga a criança e vai embora. A criança nunca viu, nem sabe de nada, nunca conheceu. E aí, de morar num local com estrutura financeira, que na época tinha carro, tinha telefone, tinha televisão, então era alguém que tinha uma estrutura financeira boa. Eu fiz 57 hoje, então uns 2 meses, aos 3 anos e meio, 4 anos por aí, então você faz muito tempo, né? Daí tu sai de toda essa estrutura e vai morar no meio do brejo, do mato. Não tinha banheiro, a casa era de madeira, como se diz, daquelas madeiras de tábuas, não tinha chão. Você está reclamando aí do teu piso, que tu quer trocar na tua casa, não se preocupa. Não, era terra, não tinha nada. Eu lembro que não tinha um fogão, não tinha uma pia, não tinha torneira. Aquele lugar tinha apenas uns negócios lá, que eles botavam farinha, mas estava sempre vazio. E no meio daquela casa tinha um tripé, assim, com uma panela de ferro, e tinha uma coisa interessante, aquela panela nunca tinha comida. Estava sempre vazia. Sempre vazia, né? E então eu fui morar nesse lugar. Não conhecia aquela gente. É como se tivesse ido para outro planeta, né? Com os alienígenas. E lá me chamavam de outro nome. Por isso que eu disse, pode ser qualquer nome, né? Aquela criança ali, aqui nessa foto, provavelmente ela se achava que ela era Jussara, né? Ela se achava Jussara. E aí passou não sei quanto tempo, aí chamava ela de outro nome. E aqueles filhos daquela mãe, né, que ela não conhecia, nem aqueles irmãos, se alguém perguntasse para aquela criança assim, tu conhece o Mal? Sim, mora lá em casa. Sem nome, né, que eram aqueles meninos. E aqueles meninos me odiavam, e eu fugia deles, tinha pavor deles, né? Porque para mim eles sempre queriam me matar. Eu tenho marcas no meu braço aqui, quando um segurou com o braço e o outro passou a gilete, e fora o resto, né? Abusos, etc., apanhar, e sempre que eu tinha oportunidade, eu fugia para minha casa. Só que a minha casa, não tinha noção que onde eu estava era o interior do interior do interior do Rio Grande do Sul, né? Era 14º distrito, se eu não me engano, de Lajeado, e eu morava em Porto Alegre, então quer dizer que é muita estrada, né? E eu não tinha noção, então eu fugia, lembrava que lado o sol batia onde eu morava, e aí eu fugia para aquela direção, né? Não dava certo. Eu lembro que cansava, que era pequena, né? Cansava no meio do mato, sentava embaixo de uma árvore para descansar e dormia. Aí dormia e continuava fugindo, porque tinha ficado com essas coisas todas, fiquei sonâmbula. E aí continuava fugindo. E muitas vezes fugia, muitas e muitas. Aí uma vez, de todas como se diz, as coisas mais horríveis que eu passei, os 2 irmãos decidiram, então, já tinham jogado dentro do lago, aí tinha conseguido me sair, já tinham feito subir em cima das árvores, quebrar os galhos para mim cair, morrer, já tinha sobrevivido. Aí eles resolveram, vamos botar uma corda, até porque no local
não tinha forro, não tinha nada, botaram uma cordinha lá e botaram no pescoço e puxaram. E devo ter desmaiado, né? Caiu, eles pensaram, pronto, tá morta. E eles saíram. Quando eles saíram da casinha, eles botaram, tinha umas correntes lá e uns cadeados, eles se trancaram por fora e foram embora. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali no chão, até que eu acordei. Quando eu acordei, eu tava com aquele troço ainda apertado aqui. Aí eu consegui tirar, consegui pela misericórdia de Deus, né? Aí eu fui fugir, pensei, eu tenho que fugir daqui, vocês vão me matar? Aí quando eu fui sair na porta, eu vi que eu tava trancada. E eu pensei, meu Deus, eu tenho que sair daqui. Aí eu olhava para as frestas, né? Eu olhava e olhava e olhava. E aquelas casas, nessa estrutura, elas tinham uns sarrafos assim. Então era fácil, chegava ali, dava para subir, né? Mas eu já sou baixinha hoje, então imagina eu com, eu não sei a idade, entre, vamos dizer, 4 anos, por aí, a coisa ficava mais difícil. Mas eu consegui, eu não sei quanto tempo eu fiquei, consegui subir em cima aquelas camas antigas. Elas tinham umas cabeceiras grandes, eu consegui subir em cima daquilo, subir no sarrafo e fui, como se diz, subindo. E também que a casa não devia ser uma mansão, né? Era bem baixinha pelo jeito. E saí em cima da telha. E lá eu fiquei um tempo, eu lembro desse tempo. Aquilo que eu estou falando para vocês é como se eu estivesse enxergando esse filme, né? E ficava olhando, criando coragem para me jogar, para me saltar. E estava difícil. Aí eu lembro que eu lembrei que naquela época eu assistia, quando eu morava na cidade, quando eu tinha uma família, né? Eu assistia Rin Tin Tin, que é o que tinha na época, né? Que eram uns filmes de seriado de guerra, mas eram sobre os Estados Unidos. E aí o menino tinha um cachorro, um pastor alemão que se chamava Rin Tin Tin. Então ele se jogava do trem andando, daí ele dizia para o Hint que tinha que se atirar assim, jogar assim para não se machucar. E eu lembrei daquilo. Aí eu lembro que eu me joguei, então não me joguei reto, eu me joguei assim. E aí quando eu caí, que dor horrível, porque parece que o estômago foi parar lá no cérebro, né? Porque tu cai assim. E aí esperei um pouco para me recuperar daquilo e continuei fugindo. Aí não fui me esconder. Aí onde que eu me escondi? Vocês que querem se esconder de alguém, não sabem, eu vou ensinar para vocês. Balaio. Era uma roça que tinha muito balaio. E o balaio virado, entrei dentro daquele balaio e fiquei ali. Eu lembro que o sol foi se pondo, né? Foi caindo à tarde e tinha umas formiguinhas que iam entrando, né? E eu ia como se elas iam subindo e eu ia matando as formigas, né? E até que anoiteceu. Eu só lembro do início da noite, que foi quando eu vi a minha mãe, né, aquela mulher, voltar para casa e abrir lá o cadeado da casa dela, né, e não me encontrou. Só encontrou a corda no chão e junto com ela estava um dos meus irmãos, que tinha participado nisso, mas era tipo assim, o menos mal, o diabinho bom, coitado, misericórdia, né? Mas era o menos mal. E eu não sei o que ela falou, mas o que eu gravei foi, quando ele chegou, ela perguntou, onde é que está o fulano, aquele que tinha feito isso? Tá lá na curva das bananeiras, lá na curva seja lá de que árvore que for, lá apanhou uma sumanta de laço de não sei quem. Aí essa mulher disse assim, coitado do meu filho. Que horror, né? Ela pode ter falado outra coisa, mas o inimigo fez com que ficasse bem gravado na minha memória. O quê? Coitado do meu filho. Daquele que foi disciplinado por ter feito algo, uma atrocidade, né? E nem lembrou-se de mim. Né? E eu lembro disso. E o resto eu não lembro porque eu dormi dentro do balaio, né? E eu dormi e continuei fugindo. Como eu continuei fugindo, porque dormindo, tinha ficado sonâmbula, lá eu acordo, eu lembro
que eu estou olhando na frente de um viveiro de muita era mais ou menos o tamanho disso aqui para mim, né? Talvez não seja tanto assim. De aves, de pavão, não sei se é pavão, peru, essas coisas, de um monte de pássaros. E aí, eu lembro disso. O que aconteceu? Eu dei naquele lugar e os animais começaram, os bichinhos começaram tudo a cantar, fazer barulho, e o capataz da fazenda achou que era raposa. Gambá pegou a espingarda e deu um tiro. Quando ele deu um tiro, eu acordei, chorei, né? E aí eu fui, me botaram para dormir, mas eu não lembro disso. Eu lembro do que eu falei para vocês, e do outro dia acordei num quarto branco, toda mijada, né? E onde será que eu tô? Aí tá, daí eu a minha mãe trabalhava com esses meus irmãos numa fazenda, né? Eles eram pobres miseráveis, porque eles tinham perdido tudo. E aí, então, a partir dali, eu passei a ficar na fazenda de segunda a sexta-feira, que no fim de semana, eu imagino que a minha mãe ia me buscar, porque tinha um dia que ela ia me buscar. Ela com os meus irmãos, e eu me escondia embaixo das camas, onde vocês possam imaginar. Me abraçava nas camas, eles saíam puxando, me arrastando, e eu arrastando tudo que dava, né? E é claro que eles sempre venciam, né? Porque uma criança pode fazer a birra que quiser, mas um adulto, como se diz, um adulto com convicção, né? Faz a derrota de uma criança. Bom, então ali eu não sei quanto tempo eu fiquei nesse lugar, era horrível. Eu falei algumas coisas assim, só umas, como se diz, só umas pinceladinhas, né? E eu fugia muito, então fui para muitas casas, eu não sei os nomes. Naquele pouco tempo, eu imagino, não foi muito tempo, que eu fiquei com a minha mãe e com esses irmãos, né? E aí um belo dia, ela me pegou e não me devolveu para a fazenda. Aí na fazenda estava muito bom, porque na fazenda tinha tudo do bom, do melhor, né? Tinha cavalos, que eu achava lindo, tinha tudo, não faltava nada, né? Parecido como que era em Porto Alegre, então tá tudo legal. O problema é que quando ia com a minha mãe, né? Daí faltava tudo. Aí um belo dia ela não me devolveu lá para a fazenda, e eu nunca vou esquecer que foi a época das bergamotas, deve ser por essa época. Porque eles estavam tudo fedendo da bergamota verde até hoje. Odeio o cheiro de bergamota. Adoro bergamota, mas o cheiro fedorento. ou mexerica, né? Por quê? Porque tem aquela memória ruim lá. Mas isso hoje eu tô curada, mas eu não gosto do cheiro. Aí a gente foi para a cidade, que a cidade mais próxima era Lajeado, e na frente de uma loja minha mãe disse assim para mim: "Tu espera aqui, que eu vou tomar uma injeção e eu já volto." Ó. Eu só não estou esperando até hoje, que certamente a loja deve ter fechado, né? Eu não sei quanto tempo eu fiquei esperando, não. Eu devo ter ficado esperando a tarde, o dia inteiro. Porque olhos para aquele lugar tinha só de manhã e depois só voltava às 6 da tarde. O mês que vinha eu voltava. Então era cedo, né? Porque a loja estava aberta. E aí eu devo ter dormido, devo ter pedido alguma coisa, sei lá. Eu sei dizer que aí era uma loja de eletrodomésticos, o céu era azul, bonito, sem nuvens, né? Era uma tipo outono, porque tinha as bergamotas, né? E engraçado que naquela época tinha aqueles fogão que tinha umas pernas compridas, né? Então aqueles fogão antigos, fogão a gás, mas eram fogões mais antigos. Mas dali eu fui para a casa os negócios de menores, né? E aí, em vez de ir para a FEBEM, não sei nem se existia a FEBEM naquela época, ou para os locais onde eles largam as crianças abandonadas, eu fui para a casa do comissário de menores. E na casa do comissário de menores, tudo de bom, porque era gente que tinha dinheiro, tinha televisão, tinha carro, tinha tudo, então, e ele tinha as filhas. Então, as filhas deles me emprestavam. Tipo assim, esse aqui é o vô, eu vou te emprestar o meu vô. Vou te emprestar minha avó. Esse é meu tio. Então era tudo vô emprestado, tio emprestado. Emprestado e nome, para mim, era tudo igual. Né? Até a partir daí, então, um dia, a gente... até então, é que assim, eu não sei muito bem, mas eu quero dizer o seguinte: um dia, contando, eu passei por 9 famílias. Gente rica, gente
pobre, miserável, gente remediado, de religião, então era tudo que era qualquer coisa, né? Qualquer coisa, católico, protestante, lá sei o quê, e tudo, todo o resto. Mas eu sempre tinha um sonho de voltar para minha casa, eu queria sempre olhava. Quando me tirava de um lugar, eu ficava olhando para que lá estava o sol, porque eu lembrava de onde o sol batia na minha casa, de onde eu morava, né? Só que não era minha casa, não era meu pai, não era minha mãe, porque aquela mãe que eu achava que era minha mãe, ela disse assim, quando a gente ficou escondido esperando o dito pai chegar em casa bêbado, ela disse: ele não é teu pai, eu não sou tua mãe, e nem meu nome era o meu nome, né? Aí, porque quando eu fui morar com a minha mãe e esses irmãos aí, eles me chamavam de Santina. Jussara para Santina, Pedro, João, Maria, qualquer coisa, chama qualquer coisa que eu respondo, né? e em todos os lugares que ia era mais ou menos assim. E eu fui descobrir que o meu nome era Sanderlina quando eu tinha 5 anos e pouco. Oh, Sanderlina, todo mundo, ui, que nome horrível. Aí me chamavam de Sandra, tem uns conhecidos que me chamam de Sandra, e eu acho muito engraçado me chamar de Sandra, porque nada disso sou eu, né? Meu nome é Sanderlina. Aí esse nome minha mãe deu lá, pegou um pedaço do nome do pai, misturou com mais não sei o que lá e deu Sanderlina. É engraçado isso, porque esse nome não existe, né? Só tem eu. E, bom, então, amados, as pessoas na casa do comissário de menores era tudo muito bom. Só que era só até encontrar alguém, uma casa que ficasse comigo. Aí o que acontecia? Aí um dia eu ia para um lugar. Essa aqui vai ser tua mãe, esse aqui vai ser teu pai. Eu olhava para ver quem que era o pai, quem que era para chamar de mãe, porque daqui a pouco já ia trocar, né? E sempre trocava. Então, assim, contando nessas trocas, foram mais de 9 famílias. 9. Pouca coisa, né? E o que é interessante, né? Sabe que isso me lembra? Me lembra assim como se alguém recebesse uma carta que ninguém quer receber. Alguém recebe, tu recebe aquela carta, não, isso aqui eu não quero, tu vai lá, troca o destinatário e devolve pro carteiro. E era mais ou menos assim, que ninguém ficava comigo. Olha, gente, ninguém ficava comigo. Aí tu imagina, olha pra criancinha aqui, ó. Tão bonitinha, né? Ninguém ficava com a criatura. Era muito engraçado isso. Então isso fez o quê? Fez com que, em primeiro lugar, eu não confiasse em gente, não confiava em homens, não confiava em mulheres, não confiava em nada, não confiava nas pessoas, em nada. Eu ficava olhando assim, olhando, e pensava assim, quando eu crescer eu vou fazer diferente. Mas era um raio de um toco de gente, né? Então, o dia que eu fiz 6 anos de idade, eu estou com 57 hoje, de manhã eu morava em Lajeado, ao meio-dia eu já estava morando em São Leopoldo. Então, e 2 meses depois eu já estava morando em outro lugar ainda, não era nem naquele. Então, mas eu fui anunciada que nem, como se diz, anunciada na hora da Ave Maria no Padre Róis, né? Quem quer uma criança, assim, uma menina de tantos anos estão dando, apareça lá no local tal, assim. E aí lá no bairro tinha uma senhora que queria ser curada, que ela tinha uma doença. Então ela fazia o que o padre mandava, botava o copo d'água em cima do rádio, que eles tinham um rádio de válvula, né? E tomava aquela água, só que nunca foi curada, né? E aí o dia que anunciaram isso, aí o marido dela disse assim, olha só, estão dando uma guria, quem sabe a gente pega para criar. Esse dia ele estava dando uns cachorrinhos aí, alguém quer uns cachorrinhos? Né? Como se fossem uns bichinhos. Alguém quer, quem sabe a gente pega para te ajudar, porque a mulher era doente. Eles não queriam uma filha, eles queriam alguém para ajudar a senhora. E 8 de março de Moré, São Leopoldo, tá? No centro, no edifício Aimoré, na frente da Praça dos Brinquedos, no apartamento 33, com uma senhora que era amiga e conhecida da família de comissários lá em Lajeado, e era como se diz assim, socialmente alguém bem, né? O que aconteceu? Fui para casa dela, aí 2 meses, do dia 8 de março ao dia, eu não me lembro se é 16 de maio, 13 de maio, sei lá,
foi quando eu fui anunciada na rádio lá, né? E daí aquele casal lá, a mulher disse assim para ele, pro marido, pois é, 6 anos de idade já tá muito grande. A gente não, já tem cabeça feita. A gente não vai conseguir mudar a cabeça dela. É verdade, não conseguiram. Não conseguiu. E eu descobri isso alguns anos mais tarde, que eles ficavam falando, né? Quando chegava uma visita, um parente dizia, vocês pegaram uma guria para criar? Ah, é, essa aí. Ah, vocês pegaram uma filha? Ah, não, essa aí, vocês pegaram uma guria para criar. A gente pega uns bichinhos para criar, umas galinhas para criar, né? Eram umas coisas muito engraçadas. Bom, eu não lembro de ter passado fome quando eu morei com a minha mãe, que lá no meio do mato tu pega as coisas em qualquer lugar e come, né? Mas eu lembro que neste lugar, quando fui morar com essas que ouviam na rádio o anúncio, eu passei muita fome. Tinha fome para chuchu, gente. E na casa deles era muita miséria. E é engraçado que eu falo a minha última família de mentira, né? Porque teve que ir em muitas famílias, né? E eu sempre digo meu irmão de mentira, né? Eu gosto muito deles, assim. Mas naquele lugar, amados, eu apanhava que nem dose de homeopatia. De hora em hora, de minuto em minuto, né? E assim. E era muito horrível. Porque lá de novo, saí do centro, fui morar num local que não tinha água encanada, era água de poço, tinha que tirar. Tinha que ter a habilidade para uma criança de 6 anos de tirar água do poço, né? Eu olhava para eles e ficava lá, né? Tentando. Jogava o balde. E era difícil, né? E eu lembro que era um local, eles tinham... imagina que eu tinha 6 anos de idade e o marido dessa família tinha nascido no ano de 1915 e a mulher em 1914. Eles eram bem jovens, né? Muito jovens. No ano que eu fui morar com eles, o tio Genésio se casou naquele ano. Então ele tinha 25 anos. Eu brinco com ele, ele disse, eu te conheço desde os 6 anos de idade. Né? Então, mas ali eu passei muita fome, apanhava que nem cachorro, porque a mãe, essa senhora, eu não sei porque ela dizia assim que eu era muito garrida. Garrida é uma pessoa sorridente, né? E ela dizia para mim assim, no primeiro dia que eu fui morar lá, eu vou te dar essa boneca, daí quando eu ia pegar, mas, em primeiro lugar, tu tem que fazer isso. Tu não pode cumprimentar as pessoas, tu não pode ir na cerca, tu não pode falar com ninguém, tá? Então, é muito difícil isso, né? Muito difícil. E as pessoas que estavam na cerca, elas me pareciam muito simpáticas, eu conversava com elas. Então, eu apanhava todos os dias eu apanhava. Não é apanhar, não é você corrigir alguém, é você espancar alguém, é diferente. É muito diferente. E naquele lugar, amados, eu me lembro que naquela época, era a época dos festivais de música brasileira, então era a época da ditadura, né? Então eu lembro das músicas, e eu não tinha o que fazer, não tinha o que brincar. Aí eu pegava as taquareiras lá, baixava uma e ficava pulando lá, né? Brincando e cantando, né? E isso incomodava demais aquela senhora. Então, para cada música, para cada coisa, eu apanhava. E aí, o tio Genésio, no caso, ele fazia o artigo 99, que era, acho que, admissão ao ginásio, uma coisa assim. E aí, quando ele voltava, de noite, ele me ensinava o A, o B, o C, as vogais, as consoantes, que se juntasse com isso, dava aquilo, etc. Bom, não tinha televisão, não tinha água encanada, era uma lâmpada na casa, então era muito difícil. Eu só ouvia como é que é o repórter Esso, que é só o que tinha. E quando dava aquela musiquinha lá, sabia que alguma coisa tinha acontecido no Brasil, né? E era só isso. Mas eu tinha aquelas músicas, então eu ficava cantava aquelas músicas, né? E era engraçado, porque eles ouviam muito música gauchesca. E aí tinha uma igreja perto, que uma vez por ano tinha aquelas festas lá, e eram umas músicas horríveis. Eu nunca vou esquecer que tinha uma música assim que o cara cantava assim,
que a mãe dele tinha morrido, que não sei mais o quê. Eu olhava assim, mas Cruze, se isso é música, que troço mais horrível, isso é uma tristeza, que desgraça é isso, né? Eu achava horrível aquilo, né? E eu aprendi, mas a ler sozinha. Eu aprendi a ler sozinha. E na casa só tinha 2 livros. Um livro de história, daquelas histórias geral, daqueles livros preto que não tinha gravura, muito poucas eram as gravuras. E tinha um outro de biologia, química e física. Então, quando eu aprendi a ler, eu passei a ler e reler, ler e reler, ler e reler os mesmos livros durante muitos anos. E passou esse tempo, aí um dia esse meu irmão foi começar a vender enciclopédias. Então vendia, daí ele já era casado, e ele tinha a casa dele, não precisava deixar os livros na casa da mãe dele, mas ele deixava lá porque ele sabia que eu gostava de ler. Então ele ia lá e dizia assim, ó mãe, eu vou deixar esses livros aqui, eu pego amanhã. E se a Sandra, né, depois que ela fizer o serviço todo, ela quiser ler, ela pode pegar, tá? Mas eu corria para terminar tudo para ler os livros. Porque os livros eram maravilhosos, os livros eram uma fuga, era ficar imaginando. Então tinha livro de técnico de eletrônica, livro de não sei o que, de tudo que vocês possam imaginar. Eu lia tudo. Lia tudo, né? Até o dia, um pouco antes disso, esse senhor, o pai, esse último pai aí, ele foi trabalhar num posto de gasolina para fazer uns biscates e aquele pessoal botou uma caixa daquelas revistas, aquelas revistinhas da Reader Digest, eu não sei se a pronúncia é certa, seleções. Pai, ele levou para casa aquilo. Daí eu lia e relia, mas eu sempre deixava uma coisinha sem ler. Lia e relia aqueles livros. Foi uma maravilha, que eu aprendi muito naqueles livrinhos, né? Aquelas seleções, gostei um monte. E a escola? Eles me botaram na escola, tipo assim, só para descargo de consciência, né? E nunca foram buscar boletim, daí eu tinha que pedir para alguém pegar. Mas assim, amados, ali eu percebia no meu coração que parece que não era para mim ser uma pessoa boa, era para mim ser uma pessoa ruim. Porque, puxa, para todas as coisas boas que eu fazia, eu só colhia coisa ruim. Era laço, né? Então, eu apanhava que nem cachorro. Pronto, não tem mais dor. Batia os caminhão, não chorava, não tem mais dor. Eu tinha fome, não me dava de comer, não tem mais fome. E só pensava, o dia quando eu crescer. O dia quando eu crescer, eu não vou fazer assim, vou mostrar como é que se faz. Né? E essa senhora, ela tinha uma manipulação terrível na família dela, era uma mulher trabalhadora, mas tola. Ela foi assim, uma coisa muito ruim, sabe? Muito ruim mesmo, para os filhos que eram casados depois, muito ruim, em todos os sentidos. Tinha um filho dela que ele ia ver a noiva, ele dizia assim, se a mãe dele não dissesse qual é a roupa, ele vestia o guarda-roupa inteirinho e não sabia com que roupa ele ia. Era horrível, né? Bom, mas não era problema meu. Mas eu ficava pensando, olhando e vendo. Eu vou dizer para vocês que eu aprendi, neste lugar eu escolhi a espécie de pessoa que ia ser na minha vida. Ia ser uma pessoa rancorosa, eu nem sei o que dizer, má, né? Vingativa, ou ia ser uma pessoa boa. E eu, então, escolhi fazer para aquelas pessoas ruins como eu gostaria que elas fizessem comigo. Coisas boas. Não esperando que ia receber, porque eles não sabem fazer coisas diferentes, né? Mas eu sabia. Quem estava recebendo a ruindade era eu, então eu sabia fazer como eu gostaria de receber. Então, amados, isso é o número 1 para te dar a tua vida dar certo. Fazer para os outros como tu gostaria que fizesse contigo. Não importa o que o outro fez. Não importa as ruindades, as maldades que eles fizeram comigo. Importa aonde eu botei tudo isso. No coração
ou perdão? Não? Então, amados, e aí foi. Até um dia, né, que eu estava contando, que esse meu irmão trouxe uma Bíblia. Era uma Bíblia ilustrada para os jovens. Ela era grossa e grande. Quando eu olhei para aquilo, fiquei impressionada, que era lindo. E ele disse assim, amanhã de manhã eu vou passar aqui para pegar, que eu tenho que levar não sei aonde. Eu disse, puxa vida, final da tarde, para ler tudo aquilo, até no outro dia de manhã. Então, assim que eu tive a oportunidade, comecei a ler. Aí depois eu levantei bem devagarzinho, abri a janela, porque tinha um poste de luz na frente, e fiquei lendo ela na janela, com aquela luz da rua, e fiquei lendo. E de tudo aquilo que eu li, 2 passagens elas me marcaram muito, que foi a passagem onde Moisés disse a Deus que queria vê-lo, e Deus disse que ninguém veria a Deus se não morreria, né? Mas que ele se colocasse na fenda da rocha, né? E tinha um desenho de uma montanha lá com uma fenda e uma luz. E eu imaginava, mas eu bem assim, mas eu tenho coragem. Eu me imaginava eu colocando o meu rosto ali para ver Deus. E a outra era onde Jesus estava caminhando sobre as águas e Pedro disse, se é tu mesmo, Senhor, dá ordem para que eu vá até ti. E eu tinha certeza, e ainda tenho até hoje, que é possível caminhar sobre as águas. Como? Eu não sabia, mas eu tinha certeza e tenho que é possível. Né? Então, amados, nessa última família eu fiquei 10 anos da minha vida, e foram uns 10 anos muito cruéis, mas foram 10 anos, você me diz, ali eu fui PhD, se eu quisesse, eu seria PhD em tortura e todo o resto, né? Mas eu decidi fazer diferente. Ao ponto que daí eu já chegava e dizia assim, eu vou fazer isso que você está me mandando porque eu estou cansada de apanhar, mas não é assim que se faz. Quando eu crescer eu vou mostrar como é que se faz. Mais ainda, né? Então assim, isso só são umas leves pinceladas, tá? Mas o inimigo, amados, ele ataca a tua mente. Qual é a mensagem disso tudo que eu contei? Ninguém te quer. Você é uma pessoa rejeitada. Nem teu nome é teu. É que nem cachorro vira-lata, chama de qualquer coisa que responde, né? E aí? Então, o meu sonho era ter uma família. Já que eu tinha perdido aquela família, né, que eu achava que era minha família, era ter uma família. E os anos foram passando. Aí eu já estava uma adolescente. Aquela última família já tinha mudado de vida, já estava um pouco melhor. Eles resolveram, então, que antes que desse algum problema, vamos devolver para minha mãe. Opa, mas já vi esse filme, né? Ia ser devolvido de novo? Só que minha mãe não compareceu, porque aonde ela morava, as notícias eram pelo rádio. Atenção, quem conhece o seu João Pedro da Silva, avisem ele, os seus vizinhos, que ele tem que comparecer no fórum no dia tal, assim. E aí eu ouvi, contou pro outro, que contou pro outro. Aí levou alguns meses, já tinha ido lá para Lajeado, e a minha mãe não tinha aparecido, então voltei para, como é que se diz, para a última casa. Mas daí ela já, nesse tempo, então ela juntou um dinheiro e ela veio até São Leopoldo para me buscar. E era numa sexta-feira, devia ser lá de junho, julho, que era um dia nublado, era o dia que eu limpava a casa para essa última família, né? E bateram o palmo lá na frente, eu olhei e vi aquela mulher assim, com aqueles 2 moreninhos lá, eu olhei assim e pensei, xiii, quem é que esses mendigos já estão pedindo de novo? Ai, aqueles mendigos era minha mãe e era o meu irmão, era o menos ruim, vamos dizer assim, né? Aí aquela mulher chegou assim, me deu um negócio para ler, e eu li aquilo aí, fugiu tudo, não entendi aquilo. Aí quando eu tô lendo, a mulher diz assim, o guri diz, como é que é teu nome? Eu, Sanderlina. Aí aquela mulher veio assim e disse assim, minha filha, há quanto tempo? E me abraçou. Filho? O que é isso? Filho? O que é isso?
que é ser filho? Essa criança sabia ser filho quando tinha essa idade aqui. Depois ela nunca mais soube o que é isso. Ela sabia sobreviver. E sabia que as pessoas eram más. Ela não conhecia Jesus e sabia que em pessoas não se confiavam. E agora? E aquela mulher era minha mãe. Aí eu não lembro mais, acho que eu tinha uns 13 anos por aí. Aí então vamos pro fórum de novo. Aí chega lá no fórum, aí o cara lá, não sei se era juiz, o que é, me perguntou. Porque parece que eu podia escolher, que piada, né? Criança, adolescente, não escolhe nada. Tu fica à mercê dos adultos. E aí? Adultos de boa intenção é outro departamento. Adultos, família que tem Jesus, é outra coisa. Agora, sem Jesus a gente está perdido. A adolescência está perdida, os filhos estão perdidos, né? Porque o mundo jaz no maligno e vai de mal a pior. Então nós, como cristãos, precisamos ser exemplo do Deus vivo aqui na terra, de restabelecer e restaurar a verdadeira família do Senhor. Que o Pai cuida, o Pai zela, o Pai conduz, a mãe está ali junto, é um de um lado e outro de outro, né? A mãe e a mulher tem que papel? De conduzir, de incentivar, de apaziguar. A mãe, quando um lá está se desentendendo, ela não fica lá cutucando, botando gasolina na fogueira. Fica? Não. A mulher equilibra, né? Então, ali eu fiquei. Aí o cara perguntou para mim: o que tu quer? Eu disse assim para ele: olha, eu não quero ficar com essa gente. Eu não quero ir com essa mulher, eu só quero uma coisa. Me botem num internato, que eu só quero estudar. Me deixa lá que eu quero estudar. Porque eu já tinha lido todos os livros que o meu irmão vendia, eu lia todos. Eu sabia, e fui adquirindo cultura muito além da escola, porque eles me tiravam o tempo inteiro da escola, né? Só que daí eles só tinha um aqui no Rio Grande do Sul, aqui perto, que era em Taquara, que eu acho que era dos adventistas, uma coisa assim, tinha que pagar, tinha que levar lençol, fronha, cobertinha, aqueles, como é que se chama, aqueles pulguentos que a gente chama, aqueles cobertor que a gente dá para os moradores de rua. Aí elas fizeram o cálculo, isso é muito caro, isso aí não merece, né? E não foi. Por causa disso. E aí tive que ficar. E aí, então, barbaridade. Bom, o resto vocês já sabem, né? Que eu, aos 16 anos, me casei, uma adolescente, né? Uma criança, vamos dizer assim. Me casei. E de todas as famílias que eu passei por muita gente. Tem gente que eu lembro assim, mas eu não sei, acho que deve ter sido um dia, pegou de manhã, devolveu de noite, então não conta muito, né? Porque são tudo pessoas, mas eu não sei os seus nomes. Então, amados, eu fiquei, aí eu me casei. E de tudo que eu vi nos lugares, eu não tenho nada de bom para lembrar. Eu tenho uma coisa da família aquela lá de Lajeado, que do comissário, que era no finalzinho da tarde, tinha o vovô lá, e ele sempre estava de terno, achava muito bonito. Aí quando o pastor João sempre usava terno, era muito parecido, né? E tinha uma mesa bonita, então a mesa sempre era bonita, tinha fartura, e ele se dava o trabalho, às vezes, de tocar violão para mim cantar, né? Sabe como é que é, velho? Ninguém gosta de conversar com pessoas de idade, né? Os filhos esquecem os velhos, os netos esquecem os velhos, e às vezes sobra para os velhos as crianças, que ninguém quer. E então ele fazia isso. Então eu tinha essa lembrança. Então eu sempre tinha um desejo de fazer uma mesa como aquela, né? Agora, em outras atitudes, eu não posso dizer, isso é 1% do que eu posso dizer para vocês. Não, eu me inspirei naquilo. Tudo era como não fazer, não seguir. E passou mais um tempo, então aí eu fui morar em Garibaldi, me casei, e como já... Tanto que lá eles me chamam de Sandra, né? Até hoje, né? Então é muito engraçado isso, ouvir alguém me chamar de Sandra, ainda me chamar de Sandra, né? Eu não sou a Sandra, eu não sou a Jussara, eu não sou, quer dizer, não sou
como é que é a Santina lá que me chamava. E amados, pasmem, eu tenho uma irmã por parte de pai, sabe qual é o nome dela? Jussara. E sabe, quer saber mais o que? Ela é idêntica a mim. Idêntica a mim. Sabe o que pode ter acontecido? Minha mãe pode ter tido filhas gêmeas. E a fazenda, o meu pai ficou, e a outra eles deram para um casal recém-casado e mandaram para Porto Alegre. Ao ponto de que, quando o Max tinha acho que 1 ano e pouco, eu resolvi ir até a cidade onde eu nasci para tentar ver se aquilo que eu lembrava era verdade ou era coisa assim já que... Tinha coisa que eu já tinha, tipo assim, eu não podia contar onde eu morava porque eu apanhava, né? Que eu andava de carro, eu apanhava. Que eu cantava aquelas músicas, eu apanhava. Então, botei lá no stand-by, botei na nuvem, né? E é uma brincadeira isso, né? E aí o que aconteceu? Aí eu fui até a cidade. Quando eu cheguei na cidade, no hotel, olharam para mim assim. Quando eu entrei na parte que o pessoal estava jogando, os velhinhos da cidade jogando carta, jogando sinuca. Aí quando eles me viram, ficaram tudo olhando, eu pensei, nossa, parece que nunca viram mulher. Eu pensei assim, né? Mas eu não sabia. Aí chega o genro do dono do hotel e diz assim, a senhora quer usar o telefone, quer ligar para a fazenda? E eu, não. Ligar para a fazenda? Para virem lhe buscar? Eu, não. Eu quero um quarto. Eu quero um quarto. Eu vou desligar um pouquinho, tá? A senhora a senhora vai pernoitar? Eu, passa aqui, a minha esposa vai lhe atender. Aí quando ela chega, olha para mim e diz assim, tu vai ligar para a fazenda? Quer ligar para a fazenda? Eu, não. Eu quero um quarto. Tu vai pernoitar? Bom, na realidade, eu não sei quantos dias eu vou ficar. Ela ficou me olhando. Daí ela disse assim, tu pode me dar tua carteira de identidade, então? A minha carteira de identidade é uma mentira. É aquilo que está escrito ali. Só o meu nome é verdadeiro, porque o resto é uma besteira. Mãe, nem consta mais na minha carteira de identidade. A minha mãe é verdadeira. Pai, tá lá o nome de uma pessoa que me adotou no dia de eu casar para poder assinar lá para mim casar. Então quer dizer que não dizia nada, né? Quando ela olhou aquilo não dizia nada. Aí eu disse assim para ela, assim, olha, na realidade eu nasci nessa cidade e eu vim ver ver os meus pais, se eles estão vivos. Então depois a senhora fala com meu pai que quando meu pai veio morar aqui, existiam 3 fazendeiros. Final da história, o pai dela sabia quem era o meu pai, né? Que o meu pai, quem era o dono da fazenda, né? E essa fazenda, amados, os primeiros donos dessa fazenda era a família da minha mãe, que eram os espanhóis que vieram da Espanha vieram para o Uruguai, do Uruguai vieram para o Rio Grande do Sul, ganharam uma sesmaria e uma sesmaria muita terra. E eles perderam tudo para a família do meu pai, que eram alemães. Então, engraçado isso, né? Olha, isso, eles fugiram da Inquisição lá, vieram para cá, mas aquele decreto de roubo de herança os alcançou, além dos mares, né? Então, queridos, a minha história ainda está incompleta, né? Mas eu tenho muita noção hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês assim, ó. E eu passei muito trabalho querendo lutar para ter a minha família, né? Então, o casamento não deu certo, jamais ia dar certo, porque sem Jesus a maldição te alcança de qualquer jeito. Não tem como. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Se tu não tem Jesus Cristo na tua vida como teu Senhor e Salvador, isso te alcança, não interessa. Não importa o que tu fizer, isso vai te alcançar. Só o Senhor, no Senhor, essa maldição é cancelada e quebrada. Então, amados, em 2001 foi a última gota d'água, né? Que eu fui perguntar para uma amiga e disse, vem cá, hein? O que diz aí nessa teu livro preto? Não diz aí que a gente colhe o que planta?
que aconteceu com as minhas plantações? Que para cada coisa boa que eu faço, eu só colho coisa ruim. Aí foi quando ela me deu a real, né? Mas demorou para me dar a real. Quando eu vejo alguém que está passando por algum negócio, eu pergunto, você quer saber a verdade? Então tá, então senta que eu vou te contar a verdade. Não rola a pessoa, ela fica padecendo mais tempo, né? Mas, realmente, quando nós viemos para Jesus, o meu filho Fabrício ligou para o Max, que morava lá no interior, nem sabe. A mãe virou crente. Aí ele, mas ela deve estar mal, hein? Porque isso é a última coisa que uma pessoa faz na vida, né? Glória a Deus, né? Porque no mesmo ano, todos os meus filhos se batizaram junto comigo, né? Que eu acho que foi 14 ou 16 de dezembro. Vocês também se batizaram, a Tânia e Maílton, todo mundo junto, né? Menos a Helena, que era pequenininha. Mas aí eu compreendi, literalmente, amados. Até então, eu participava de tudo que é coisa que vocês possam imaginar. Onde tinham necessidade de qualquer coisa, eu estava lá. Tinha uma época que eu tinha uma agenda tão cheia. Era Justiça Não Violência, era Prodic, era das mulheres, o que vocês possam imaginar. Por quê? Porque eu conhecia essas coisas, né? Então, amados, se você aí em casa fica reclamando com a sua mãe assim, ai, que comida bem ruim, fica quieto, rapaz, fica quieto, menino. Faz um jejum de uma semana, te garanto que farinha é maravilhosa. Coisa boa. Só não pode querer assobiar e, como se diz, comer ela seca. Vai tomar uma aguinha junto, que desce, né? Porque assim, queridos, quando o Senhor veio para a nossa vida, a gente era pessoas boas. Mas a gente, olha, eu fiquei sem ter onde morar, pagando aluguel. Fiquei com os meus filhos dentro não ter para onde ir, ser despejado, de ter pago aluguel, das pessoas chegarem e dizer assim para mim, tu nunca me deu nada. Mentindo, porque eu dei. Né, eu dei. Por que eu dei? Porque eu tinha que morar, né? Não podia ficar na rua. Aí pergunta, o que tu fez com isso? Perdoei. E isso é tão verdade que as nossas atitudes diferenciadas no perdão alcançam essas pessoas, quebra o coração delas lá na frente, ajuda a transformar a vida do outro, amados. Então, queridos, a história, isso é só uma pinceladinha, né? Mas glória a Deus que a diferença na minha vida não foi o quanto eu tinha convicções fortes, o quanto eu quis ajudar as pessoas, o quanto eu entrei em tudo que era movimento social que vocês possam imaginar. Não, mudou quando Jesus foi, como dizia o Max, quando Jesus morreu no nosso Natal, tudo mudou. Porque ele nascia todo ano, mas era só em luzes, e como é que se diz, em árvores, em não sei quantos peru, e quantos presentes, mas não mudava nada. Quando Jesus morreu e a obra da cruz veio para a nossa vida, tudo mudou. Então, amados, eu agradeço a todos, né? Isso é só uma pinceladinha. Esses dias a Francine disse assim, Sanderina, por que tu não dá o teu testemunho? Aí eu comecei a dar uns esboços, mas é tanta coisa que eu tenho que separar por itens e parte. E eu sei que em todas elas, certamente ajudariam quem vai ouvir. Então, queridos, eu tenho uma meta da minha vida, né, que era fazer sempre mais do que a outra pessoa merece. Fazer mais do que eu posso fazer. Fazer além. Amém? Então, queridos, eu quero vamos orar pelos irmãos e todos os pedidos de oração. E depois a gente vai, como se diz, desfrutar de um bolinho que o meu filho Fabrício comprou. Porque hoje é o dia do meu aniversário. Amém, queridos? Vamos orar então? Não que eu esteja com pressa, eu não estou com pressa, de folga amanhã. Trabalhei 11 dias, todo carnaval, para folgar. Então vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, Senhor, a gente demora, eu no meu caso, demorei muito tempo para te conhecer. Mas quando lhe conheci, o Senhor, verdadeiramente nós mudamos a nossa vida. Aquilo que fazíamos de errado, passamos a não fazer mais. Literalmente nós mudamos a nossa direção
em Ti, Senhor. E podemos hoje, Senhor, testemunhar das grandes coisas que o Senhor fez por nós. Por isso nós somos alegres. E eu já era alegre muito antes disso. Porque eu ria, sorria, porque a melhor coisa é sorrir. Porque quando tu fica tendo pena de ti, tu morre no meio do caminho. Né? Pena é a pior coisa que uma pessoa pode ter da outra. Mas misericórdia é algo bom, é diferente de pena. Então eu quero orar, Senhor, pelas mulheres desse país, Senhor, pelas nossas irmãs, pelos esposos, pelos homens, Senhor, que Tu derrame uma bênção sobrenatural na vida de cada família, que haja uma restauração profunda, Senhor, do papel do homem, do papel da mulher, do papel do pai, da mãe e dos filhos dentro, Senhor, de um lar cristão e na sociedade, Senhor, em nome de Jesus. Porque com os nossos exemplos, Senhor, não precisam nem serem falados, eles alcançam, Senhor, alcançam os meus vizinhos, eles falam de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, pelas curas, pelos irmãos que foram curados, pelos empregos, Senhor, que as portas de trabalho que o Senhor abriu para os Teus filhos, Senhor, pela libertação, pela cura, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Abençoa cada irmão que aqui está hoje, Senhor. Tu, Senhor, dê uma bênção especial para a vida de cada um. Tu sabe, Senhor, o carinho e o amor que eu tenho por cada um, Senhor. E Tu sempre me mostra a vida de cada um, Senhor. Muitas vezes eu não estou vendo, Senhor, mas Tu me lembra de cada um nos momentos, provavelmente, Senhor, os mais necessitados de oração, em nome de Jesus, Senhor. Nós já Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela minha vida, pela vida dos meus filhos, que hoje, Senhor, eu tenho uma família, uma grande família, Senhor. Eu tenho os meus irmãos, tenho vários filhos, Senhor, e isso é maravilhoso, Senhor. Obrigada, os meus amigos, Senhor, são pessoas muito queridas no meu coração. E eu agradeço a Ti, Senhor, pela oportunidade, pelas bênçãos, e abençoo os meus irmãos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tenham todos uma semana abençoada. Ai, tem testemunho. Então foge aqui, vem cá. Pode sentar, irmão. Na verdade, o meu testemunho é nosso testemunho, né? Porque a pastora acha que ela vai ter um bolinho, mas na verdade nós organizamos uma festa para ela, né? Só ela que não sabia. Palmas para isso! Eu acho que como ela é muito inteligente, né? Ela viu que algumas coisas foram chegando, né? E hoje, depois de não sei quantos anos, é o primeiro aniversário da mãe que estão todos os filhos da mãe. Estão aqui. Mas é que os filhos da mãe não são qualquer coisa, né, gente? Pelo menos esses filhos da mãe são uma bênção, né? Porque a gente tem uma mãe que é uma bênção. Então, eu queria pedir para a pastora mãe sentar aqui. Alguém dá água para ela, se ela quer água. Mas ela... Tá recebendo carinho ali atrás. Vem, que senta aqui. Tá precisando do ar-condicionado. E eu queria... Todo ano a gente sempre tem coisas boas para falar a respeito dessa mulher aqui, né? Meu Deus. Vou falar de novo. Todo ano nós temos coisas boas para falar, amém? Sim! Vão achar que eu tô mentindo pros irmãos na internet. E nesse ano, assim, eu queria aproveitar que o Max está aqui. E que a gente já combinou tudo, tá? Aliás, o Fabrício está ali fora fazendo um churrasquinho para nós. Desconfia quando o irmão chama com maionese, um baixo churrasco. Na verdade, não é churrasco. É um cachurrasco. Ah, legal. É um cachurrasco. Não, deixa eu dar o testemunho. Deixa eu dar o testemunho. Eu comprei o pacote de peito de frango, que o cachurrasco aqui vai ser de 3 sabores, né? Aí vai ter de frango, de carne vermelha e de salsichão borussia, que é o top, né? Dos tops. E, No Rio Grande do Sul, né? no Rio Grande do Sul. E eu levei o frango para a escola, porque o bichinho tinha que descongelar.
E a mãe resolveu levar o meu irmão lá, que não tinha visto a escola ainda pronta, né? Tinha ido lá antes. Ele, a cunhada e a sobrinha foram lá. E a mãe viu aquele pacote dentro da pia, né? Ela olhou assim. Mas tu vai fazer tudo aquilo? Vou. E eu pensei, meu Deus, me ajuda a não mentir agora, né? Eu olhei assim, mas que exagero. Mas, pra que tu vai fazer tudo isso? Tu vai ficar enjoada a semana inteira. Não, mas a gente vai fazer, vai. Eu pensei, Vai não dar. vai nada, lá guardei. Aí, só que guardou na geladeira, já estava descongelado. Daí ela chegou a Cris, chegou a minha outra cunhada. E a Cris chegou, ô Cris, não quer almoçar aqui? Tem um monte de filé de frango descongelado. E eu atrás da mãe olhando pra Cris. Só que a Cris disfarçou super bem. Ela começou a fazer assim pra mim. Eu pensei que ela tava querendo tomar só da Michelle pra comer os frangos. E eu pensei, agora ela entrega a jogada, mamãe. E a Cris assim, não, no fim não entregou, graças a Deus. Só entregou quando começaram a chegar as coisas e essa era a ideia, né? Então, Max, come here, please. Boa noite a todos. É um culto, né? Tem que ser um pouco formal, né? Mas então, Sanderlina Vedói é essa pessoa que vocês estão ouvindo a história, né? E realmente... Me dá emoção, né? Mas assim, se não fosse a minha mãe, seria a pessoa que digna de honra. Cada um aqui ouviu a história dela e lembrou da sua história. Cada um tem uma história. O tempo está passando, as páginas vão vindo e há uma história que se escreve a cada dia. Nesse tempo que se chama hoje, há uma história escrita. Cada um aqui está sabendo sobre o que já passou, acredita no que irá passar, né? Mas precisamos de algumas referências, precisamos de alguns marcos, de alguns postes para nos levar a algum caminho. Alguns exemplos que façam com que nós possamos nos renovar as esperanças, façam com que a gente possa realmente acreditar nos nossos sonhos, acreditar num Deus. E realmente eu posso dizer que uma obra que Deus tem feito, realmente um testemunho, somos testemunhas de Jesus, né? Jesus fez discípulos para que testemunhassem aquilo que ele fez. E eu posso dizer com toda certeza, eu assino embaixo, realmente, a respeito de Sanderlina Vedói, é uma história realmente que exemplar. Realmente eu quero honrar a minha mãe e dizer que realmente... Chega a pessoa... Homem chorar é feio, né? Que essas lágrimas, então, sejam, né, realmente a autenticidade do que eu estou falando. Realmente, tudo que a mãe já passou é muito mais. Ela falou realmente muito pouco do que já passou. Muito pouco, não foi nem 10%. Acho que hoje foi 1% de tudo que ela já venceu. E a gente sabe que o melhor de Deus ainda está por vir, né? E realmente ela tem colhido já. Eu lembro dessa casa aqui, o tempo dessa construção, quando tinha pedra se levantando, Deus já vinha entregando, o Espírito Santo já vinha revelando, olha, aqui vai se refugiar profetas, aqui Deus vai usar pessoas para que venham se renovar, venham beber de novas águas, venham se restaurar no Senhor. Olha, o orçamento era de R$7.000 para fazer uma casa dessa. E realmente Deus ergueu essa casa, realmente. Então, eu consigo ver, é muito legal ver com os próprios olhos, e muitas pessoas que olham para a gente fazem parte desse milagre, né? Quem chegou aqui, é impossível entrar nessas portas aqui e não trabalhar. É impossível você colocar o pé nessa porta aqui e você não fazer parte do que Deus está fazendo aqui, né? E com certeza a obra de Deus é impossível Deus agir sem agir na família. A obra de Deus, a segunda palavra depois de obra de Deus é família. O que Deus tem para você, tem para sua família também.
E essa é a história da família Vedói, né? É o que Deus tem feito em nossa família. Iniciou, o Jesus conquistou a cabeça, né? Eu vou pegar a cabeça que daí o resto vem, eu pego junto, né? E aí realmente, de um testemunho de João Carlos Marques, né? Não falou. A conversão da mãe foi num dia que João Carlos Marques deu um testemunho na igreja Aba. Pode. Porque eu tinha tido aquele encontro com Jesus, vamos dizer assim, quando eu li aquela Bíblia. E depois, perdido no mundo, né? Até um dia que me convidavam para ir num culto, que era um culto caseiro. Eu olhava, passava lá e olhava assim, mas o que é isso aí? Pensava assim e nunca entrei. Mas já tinha ido em tudo coisa que vocês possam imaginar. Até o dia que a pastora chegou e disse assim para mim, olha, vai estar lá na igreja um advogado, ele é professor de história, de geografia, ele morreu e esteve com Jesus. E veio no meu coração aquilo assim, eu preciso conhecer este homem que esteve com Jesus. E eu fui, e tudo que ele contou, Deus me deu a graça, uma experiência extraordinária, que ele ia contando o que tinha acontecido com ele, e eu ia entrando naquela, como se eu estivesse entrando naquilo que ele estava falando, e vivendo tudo aquilo. E eu cheguei em casa, né, chamei o Max, a Michelle, o Fabrício, contei tudo para eles, e todo mundo creu. Então, quem está na internet está começando a entender toda essa história que Deus tem escrito, né? Aonde João Carlos Marques entra, o que essa casa tem a ver, né? Com tudo isso que está acontecendo, né? Então, cada um que está sentado aqui, cada um que está ouvindo aí, está fazendo parte também dessa mesma história, está entrando nesse projeto que Deus tem feito. Então, glória a Deus, né, por tudo isso. E eu quero te parabenizar, né, mãe, porque realmente tem uma palavra que não existiu no vocabulário da minha mãe, que permitiu que chegasse até aqui. Eu quero falar para você que está na internet, quero falar para você que está sentado, que é a palavra desistir, né? A nossa mãe tem uma palavra, tem garra. É uma pessoa que tem muita fibra, né? E isso fez com que ela nunca desistisse. Então, quando o nosso vocabulário queremos nós conjugar a palavra desistir, realmente é impossível acontecer aquilo que Deus tem para você. Agora, quando você realmente... Uma palavrinha que você pode apagar e nunca usar é a palavra desistir. Então, o que eu posso dizer para minha mãe é que de tudo que ela passou, ela persistiu. Tem persistido e vai persistir, né? Sabemos que quem já chegou até agora não chegou até aqui para desistir, né? Com certeza concluirá a carreira que foi proposta e vencerá, né, essa carreira. Com certeza guardará a fé e será vitoriosa com Cristo. Então, meus parabéns. Realmente a nossa mãe é digna de muito mais honra, né? Eu acredito que os filhos, de alguma forma, né, buscam honrar, né? Como a mãe sabe que cada um tem colhido o fruto da tua persistência, né? Todos nós somos formados, todos, né, formados em ensino superior, e tem os netinhos que estão chegando, né? Mas então, assim, eu quero dizer que parabéns, valeu a pena toda essa tua garra, né? Valeu a pena ter lutado, valeu a pena. E realmente, quando Cristo entrou, realmente eu consegui entender essa história. Que quando Cristo não tinha entrado, essa coisa era muito bagunçada. Um pouco eu tinha vergonha dessa história, um pouco eu não entendia, um pouco você ficava, mas que bagunça é essa, né? Agora, quando Cristo entrou, essa história foi digerida e realmente conseguiu se entender, né? Aonde Deus estava nessa história, né? O que Deus queria fazer. E realmente ela passou a ter sentido. Para mim, realmente, tudo isso passou a ter sentido. Uma vez fomos retornar lá em Boqueirão do Leão e as coisas começaram a fazer sentido. Até as pedras, mãe, por isso que tu gosta de orar no meio das pedras. Então, assim, realmente, Sanderlina Vedói, assim, você que está na internet, você que está aqui sentado, quando você estiver desanimando, pensa assim, Sanderlina não desistiria se fosse eu. Ela conseguiria, com certeza, ela seguiria em frente, seguiria à frente, seguiria marchando, seguiria, né, em rumo à vitória. Então, cada um pense nisso, na sua história, pense no que Deus já escreveu, no que Ele vai escrever, e realmente com Cristo Jesus sabemos que chegaremos ao fim mais que vencedores. Amém? Então, parabéns, Sanderlina Vedói, você está de parabéns mesmo. Né?
São mais de 50 anos, né? É o clube de 57. Não, eu sei. Não, tô falando assim, né? Mais de 50 anos. Né? Já é uma carreira, mas eu tenho certeza que os próximos anos serão muito melhores dos que já foram. Amém? Glória a Deus. Então, parabéns para a Sandelina e agradeço a oportunidade. Vamos orar por ela agora. Vamos orar? Então, fique de pé. Tá bom. Ali fora. Coitado. Fabrício, Vedói. Pode sair. Já deu. Ai, coitado, assim, ó. Tô com medo da mãe me ver aqui. Ele, olha ela. Deixa ele. Aqui, ó. Cadê o Fábio? Meu marido? Então vem os filhos de Sandelina para as pessoas conhecerem. Filho da mãe é boa. Só os filhos da mãe. As netas. Aí, cadê minhas Vamos lá, netinhas? As netinhas. Mas tem que tirar uma foto Ali tem oficial, outra, né? outra netinha. Outra passarinha. Não conheço. Subiram lá por cima. Fabrício é o churrasqueiro oficial da casa aqui. Gaúcho, né? Tem que comer churrasco. Aqui é mineiro, paulista. Mineiro, né? Porque é mineiro. É o outro filho da mãe, você é só do coração. É verdade, né? Vamos orar então? Convido os irmãos a estenderem as mãos. Você que está na internet, então, que está participando, estender a sua mão. E semear um pouco que você já colheu. E é impossível você ficar perto de Sandelina Vedói e não receber alguma coisa dela. É verdade. A mãe sempre tem para dar. Abrir a geladeira dela, sempre tem tudo. Só para quem conhece entendeu. Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos realmente celebrar as realizações que Tu tens feito, Senhor. Podemos hoje celebrar e nos alegrar, Senhor, porque Tu tens feito grandes coisas por nós. Verdade. Até aqui, Senhor, Tu tens nos ajudado e nos ajudado muito, Senhor. Amém. Até aqui, Senhor, Tu tens, Senhor, firmado os nossos passos, Senhor, fortalecido, Senhor, os nossos joelhos, Senhor, e tens, Senhor, nos guiado no Teu caminho. Pois Tu, Jesus, é o caminho. Tu, Jesus, é a verdade e só Tu, Senhor, é a vida. Em Ti, Senhor, nós encontramos, Senhor, a fonte de tudo isso, Senhor. Aleluia. E em Ti, Senhor, nós achamos sentido para tudo que estamos vivendo nesse tempo que se chama hoje, Senhor. Sabemos, Senhor, que para a frente, Senhor, está, Senhor, grande vitória separada para cada um de nós, Senhor. Sabemos, Senhor, que Tu tens, Senhor, grandes milagres, poderes, Senhor. Sabemos que Tu farás grandes coisas por cada um que está ouvindo essa oração, Senhor. É verdade. E nós queremos aqui, Senhor, orar, Senhor, em agradecimento, Senhor. Agradecer, Senhor, por tudo que Tu já fizeste. A Sandelina Vedói, Senhor, a minha mãe, a nossa mãe, essa sacerdote, Senhor. Tu chamaste, Senhor, ela para o sacerdócio, Senhor, e ela está, Senhor, verdade. executando, Senhor, com todo o seu empenho, Senhor. Ela tem, Senhor, dedicado, Senhor, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, Senhor, e não só 50%, mas tudo que lhe vem à mão, Senhor, ela tem feito, Senhor. E eu testemunho isso, Senhor. Nós somos testemunhas disso. É verdade, Senhor. Senhor. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, para que o céu se abra, Senhor, e que Tu, Senhor, do Teu alto trono, Senhor, Teu sublime trono, Senhor, por meio da Tua graça, Senhor, que é infinita, venha, Senhor, trazer a Sandelina Vedói, Senhor, venha trazer esse ministério, Senhor, uma grande colheita, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que está sendo lançada semente em boa terra, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que a Tua palavra não voltará vazia. Amém. Mas sabemos, Senhor, que ela multiplicará, Senhor. E temos certeza, Senhor, que muitos, Senhor, crerão em Cristo por meio desse ministério. Sabemos que muitos se prostrarão ante a Tua face, Senhor. E sabemos que muitos, Senhor, serão convencidos do pecado, da justiça e do juízo que há de vir por essa terra, Senhor. Então, Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, para que Tu venha, Senhor, fazer esse ministério sempre, Senhor, permanecer
fiel à tua vontade, fiel, Senhor, ao teu querer, fiel à tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. E acima de tudo, Senhor, nós honramos o teu santo nome, Senhor. Acima de tudo, Senhor, nós louvamos, porque o nome que é sobre todo nome é estampado na vida da Sandelina Vedói. É impossível falar de Sandelina Vedói e não de falar de ti, Jesus. É impossível falar de tudo que já aconteceu e não lembrar de ti, Jesus. Então louvado seja o teu nome por isso, louvado seja o teu nome por cada um que está aqui. Que a tua graça venha sobre a vida de cada um, que teu Santo Espírito venha consolar aqueles que precisam ser consolados, venha fortalecer aqueles que precisam ser fortalecidos e venha guiar aqueles que estão vacilantes e precisam de uma direção. Em nome de Jesus nós te agradecemos e celebramos, Senhor. Celebramos com Cristo Jesus a vitória que já foi dada para nós, Senhor, na cruz de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus te abençoe. É a nossa oração, que te dê sua graça e sua proteção. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Agora vamos ao buffet, ao churrasco. Fiquem na paz, queridos, e que Deus os guarde, os abençoe, como se diz, que o Senhor te surpreenda em nome de Jesus, porque Ele é bom. A paz. Vou deixar um pouquinho aberto de repente. Parabéns, mamãe. Dá um parabéns, mamãe. Parabéns, mamãe. Obrigado. Tá bem-vinda, mamãe. Fala parabéns, mamãe. Feliz aniversário. Obrigado. Deixa eu ver se eu quero, mamãe. Parabéns, velho. Tudo que eu falei é verdade. De verdade. Graças a paz, Nati. Amém. Ela disse, olha aqui, Nath. Agora.